E hoje nós vamos falar sobre pessoas tóxicas. Até fiz um post no Instagram sobre esse assunto hoje. Mas aqui eu vou falar um pouco mais branda, né? Eu escuto muito todo dia os meus clientes falarem assim: Cleo, eu não consigo me soltar dessa pessoa, não consigo me desvincular. Eu fiz uma sessão semana passada numa cliente, onde a gente foi fazer um cancelamento de todos os vínculos dos relacionamentos passados, né? Todo mundo que ela teve conexão. Alguém que ela se apaixonou, que se apaixonou por ela, marido, namorado, tudo isso. E aí teve umas 3 pessoas que ela falou assim: eu não consigo deixar esses 3 irem. Não consigo. Assim, não tá dando, não tá indo, não tá fluindo, né? E aí, quando a gente foi investigar, a gente percebeu que os dois largaram ela não queria eles, e ela ficou com pena, com culpa, como se fosse dó, né? A pessoa, ela se sentiu mal por ter ido embora, porque ficou com pena de largar a pessoa, porque a pessoa era maravilhosa, era muito boa, a pessoa incrível, honesta, mas ela não tinha nenhuma afinidade. E aí isso me fez cair uma ficha muito grande, assim. Eu já passei por isso diversas vezes, de ter que ficar convivendo com algumas pessoas, porque aquela pessoa, embora não me servisse, não desse ali para mim, nem eu a ela, eu ficava com dó, falava: não, mas eu não posso, meu Deus, eu não posso, essa pessoa é muito boa. E aí eu ficava me matando ali, me anulando, trazendo doença para o meu corpo, porque eu não queria deixar, porque a pessoa é muito boa. Gente, infelizmente, é um relacionamento tóxico, tanto para um como para outro. A toxicidade, ela não tá em palavras altas, gritando, não, ela tá no sentimento. Infelizmente, a gente precisa encontrar e conectar com pessoas que fazem sentido com o momento de consciência atual que a gente tem. Não adianta eu querer ficar convivendo achando que eu sou um monge, que eu não sou. Nem os monges convivem com os deles. Se você me mostrar um monge da cabeça raspada, no meio da família dele, ele falar assim: eu vou ficar uns 15 dias com a minha família, aí eu rasgo meu certificado, porque eles só conseguem ficar naquela paz ali 24 horas, porque não tem convivência com pessoas tóxicas. Botam um monge daquele numa favela para ficar 15 dias num lugar bem pequenininho com um monte de gente. Aí você me fala quem é. Então a natureza do homem, de um modo em geral, ela tá guardada ali, né? Como se a gente tivesse o veneno de uma serpente, assim, não mexa muito não que você vai escutar aí o chocalho. Então a gente é assim, a gente é ser humano, normal. Agora você vai ficar se tentando? Ah, não, mas eu dou conta, vai lá. Meu Deus, é muito sofrimento. Eu já tentei passar por umas situações que eu falei: não, eu vou aguentar, porque a sociedade quer, então eu vou aguentar. Quase morri. Adoeci, quase morri. Falei assim: agora eu morro mesmo. Falei: não, a gente tem uma estrutura, né? A gente tem uma consciência momentânea. A gente tem essa consciência. Hoje eu fiz uma live que eu falei para as meninas, a gente leu tanto versículo bíblico que eu falei: meu Deus. E um que foi maravilhoso, que é da mulher samaritana, né? Que Jesus falou assim, ela falou: ah, não, então me dá dessa água porque eu não quero mais sentir sede. Não, para você beber dessa água, você tem que resolver algumas questõezinhas básicas, né, querida? Aí ele falou: então, vai lá chamar seu marido, né? Ela falou: não tenho marido. Ele: pois é, 5 você já teve, e esse de agora não é teu marido. Ou seja, então, se não é marido dela, por que ele falou que era marido, né? Porque tem conexões, ficam impressões, né? Então, assim, a gente tem conexões com as pessoas, não adianta. Muitas pessoas, e quando algumas pessoas andam assim na rua, dá pra ver que elas têm coisas, pendências, né? Então, sobre a questão de pessoas tóxicas, você vai só acumulando, aí acumula, acumula, e aí fica aqueles que já passaram como se fosse um entulho. O que você pode fazer daqui pra frente? Se priorizar, ser sua palavra sim, sim, não, 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 sabe? Ah, mas é porque estão fazendo fofoca, então não sei o que, não sei o que. Chama todo mundo na frente e resolve a situação. Mas as pessoas tóxicas, elas. E às vezes a gente é a pessoa tóxica. Quantas vezes eu, Cleo, meu Deus, não fui a pessoa tóxica da relação, gente? Quantas vezes? E olha que se eu não vigiar, eu ainda sou, uai. A nossa natureza tá bem viva, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai regredindo. Uma pessoa. Gente, eu conversei, foi com a Daiane. Foi com a Daiane esses dias. E teve uma outra pessoa também que eu conversei. Ah, com a Gi.
Eu falei, gente, eu descobri assim, foi difícil descobrir, mas eu descobri um vício, né? E é um vício como outro qualquer. É um vício mesmo. Ele é como outro qualquer. Não adianta dizer assim, ah, porque o vício A é pior que o vício B. Não, a gente só tem que ver os efeitos colaterais, só isso. É efeitos colaterais. E graças a Deus que alguns vícios têm efeitos colaterais menos nocivos, né? Então, um dos vícios que eu descobri que eu tenho é de fazer curso. Meu Deus amado, literalmente. Literalmente, gente, literalmente. Na hora que eu sigo, eu não fico seguindo um monte de gente, não sigo um monte de gente de jeito nenhum, eu sigo uma técnica só. É um só. Deus me livre de seguir um monte de gente e ficar igual a barata tonta. Não, é um só. Mas na hora que o mentor lança curso, eu digo, meu pai amado, tenho que comprar. Agora que eu tava juntando dinheiro, não acredito. Aí eu fico pensando assim, gente do céu, essa. E aí, quais que são os efeitos colaterais disso? Menos vida social, porque tem que estar estudando, é, me conhecendo, aprendendo coisas que eu não sei, né? Agora é técnicas de internet, é muita coisa que eu preciso aprender. E aí eu fico pensando quantos hábitos nocivos e tóxicos a gente não tem e não sabe em convivência com o outro. Imagina que eu vou conviver com alguém que não gosta de estudar, seja do trabalho, seja de qualquer pessoa, relacionamento. Olha a confusão que não vai dar isso. Então a gente mesmo escolhe as pessoas tóxicas, a gente está 100% consciente, sabe? É importante. E aí ele falou: você não tem um marido, você tá com esse homem, mas ele não é seu marido, né? No caso, ele é marido de outra, né? E, no entanto, se torna no campo dela, na afetividade dela também. Então a gente traz isso. Eu fico tomando muito cuidado para que eu não acumule essas questões de energias e relações tóxicas em mim, no meu corpo, né? Na minha espiritualidade. Tomo muito cuidado. Mas nem sempre é possível. A gente está no mundo, né? Então, é isso aí, queria trazer essa reflexão para vocês. Fiz o post no Instagram falando sobre isso, mas lá tá um pouquinho mais rasgado o assunto, né? Mas assim, é diferente daqui, tá bom? Vamos lá, respire profundamente. Espírito Santo, louvado seja o seu nome. Quantas vezes, Senhor, eu não fui a pessoa tóxica e ainda sou. E peço perdão a Ti. E peço também clareza, evolução, luz, discernimento, Senhor, para que eu possa entender qual é a verdadeira conexão que eu preciso ter com as pessoas que chegam até mim. Que eu consiga perceber que cada pessoa que chega até a minha vida é uma conexão que eu preciso limpar em mim mesma. Que o Senhor possa me dar esse discernimento. E para todas essas pessoas que estão aqui, que o Senhor nos blinde emocionalmente e espiritualmente das invejas, de olhos grandes, de olhos, tudo quanto é tipo de olho. Que o Senhor nos blinde, Senhor, emocionalmente das investidas psíquicas que a gente não vê, das histórias que a gente mesma acredita, que a gente contou pra gente, que o Senhor possa nos blindar emocionalmente. Nós não somos a nossa mente é parte do que nós somos. Nós somos gerenciados e coordenados pelo Teu Espírito. Nesse dia a gente decide isso agora. Em nome do Senhor Jesus, nós já agradecemos porque temos muito dinheiro sobrando, fluindo e investindo. Já agradecemos porque nosso casamento está abençoado e restaurado. Já agradecemos por nossa família estar protegida e por nossa saúde estar blindada. Essa é a nossa fé. Se você concorda, você diz assim, ó, eu concordo com a oração da Cleo. E você compartilhe com 10 a 15 pessoas e me segue no Instagram, @cleocosta. Até amanhã.